Olá para você que é inscrito aqui no canal Pão do Advento. Voltamos para mais um vídeo, para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Nós estamos estudando durante esse trimestre sobre o sofrimento. O tema geral da lição é Provados pelo Fogo. E o título da lição dessa semana é Lutando com toda a energia. A lição ela vem falando então sobre nossas lutas, os sofrimentos, as provações, tentações, e como todas essas coisas colaboram para o desenvolvimento e o nosso crescimento espiritual, para que Deus possa restaurar a imagem que foi perdida, a imagem de Deus, que foi perdida no homem. O homem perdeu, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, a imagem tanto na forma física quanto no caráter. Então, nossa forma e caráter é semelhante ao do Pai. E por conta do pecado, da transgressão, nós perdemos tanto a forma, todo o vigor do primeiro homem, de Adão. Nós não temos mais aquele vigor, aquela saúde, inteligência, estatura, a estatura do varão perfeito. Nós não temos mais. E não temos também o caráter, muito menos o caráter. Na verdade, o mais importante aqui, a princípio, é a restauração do caráter. E a transformação externa da forma, ela vai acontecer como consequência disso aí. O caráter é o mais importante. Então nós temos que trabalhar e deixar que Deus trabalhe em nós para que a imagem dele seja restaurada. Então, onde entra o sofrimento, as lutas nessa história toda? Nós já estamos falando sobre isso desde o início do trimestre aí. Foi feita já aqui a comparação da luta do cristão com o ouro que é transformado, que é purificado ali pelo fogo. Então, as provações, as lutas, elas vão provando o nosso caráter e vai ali eliminando as arestas, eliminando toda sujeira, toda imundícia, toda mácula que possa conter nessa pedra bruta que somos nós, até sermos moldados, como ouro, moldados numa peça, num elemento que seja agradável aos olhos de Deus. Assim como o ourives vai trabalhar ali, transformando aquele ouro numa joia, numa moeda. Então, da mesma forma, nós também somos transformados para algo que possa ser guardado nos celeiros, na casa do tesouro de Deus, na casa celestial do tesouro de Deus. Então, as provas têm essa função. Então, não adianta, na vida do cristão, não é que o cristão tem que procurar o sofrimento. Eu até falei sobre isso no outro vídeo. Nós não temos que ir atrás de provas, nós não temos que ir atrás de sofrimento, nós devemos até orar a Deus para que Deus nos livre de tais coisas. Lembro daquela oração de Jesus ali no Getsêmani, ele pede, se for possível, Pai, passa de mim o cálice. Então ele não tem que desejar o cálice. O Jesus ele bebe o cálice porque ele tinha em vista algo maior. Aquele cálice beneficiaria os seus filhos. Então era visando o bem, haveria um motivo para o sofrimento ali. Agora, se não há motivo, não há para que fazer sacrifício por nada. Então você não tem que ir atrás de sacrifício. Mas quando o sacrifício vier, quando a prova vier, quando a dificuldade chegar, aí nós temos que abraçar, segurar firme os braços de Deus para poder suportar. E é justamente isso que o verso de hoje, o verso central da lição, vem falando. Vamos a ele, vamos estudar o verso. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo, que opera poderosamente em mim. É para esse fim que eu me empenho. Então, Paulo, aqui é o apóstolo Paulo falando, ele escrevendo aqui aos Colossenses, ele fala que é para esse fim que ele se empenha. Então, qual é o fim que Paulo se empenhava? O que Paulo fazia? Paulo ele era um pregador, ele era um missionário. Ele, a partir do momento que ele foi chamado, quando ele estava ali no caminho de Damasco, e que Jesus apareceu para ele, a partir daquele momento ele se tornou um instrumento poderoso na mão de Deus. Ele se colocou à disposição de Deus. Deus o chamou e ele se colocou à disposição. Então, a gente aprende já uma primeira coisa aqui. Deus, ele chama.
Então nós temos um chamado. Deus não obriga, Deus não nos usa como robôs, né? Ele não pega a gente, dá a cordinha lá nas costas e você sai por aí fazendo o que ele deseja que você faça. Deus não faz isso. Deus ele quer um trabalho voluntário. Ele quer que você se voluntarie. Ele chama Isaías e fala assim: eis-me aqui. Na verdade, no diálogo com o profeta Isaías, ele nem chama Isaías. Ele fala assim: olha, quem poderá realizar esse trabalho? Quem poderá ir? E aí Isaías fala assim: olha, eu estou aqui, eu estou à disposição. Então a gente vê que Deus ele quer que do nosso coração parta um desejo, um voluntariado. Ele quer que você trabalhe, eu e você trabalhemos porque amamos a obra, porque amamos a causa. E esse amor e esse desejo, ele só vem do relacionamento que nós temos com Deus também. E ele também nos chama para um relacionamento, também não força. Né? Lá no Apocalipse vem dizendo que ele bate na porta, ele bate. Se você abrir a porta, se eu abrir a porta, ele entra. E aí ele entra e ceia comigo e ceia com você. Mas se não abrir a porta, está sobre o meu poder abrir ou não abrir a porta. Tem uma porta ali. Ele está batendo. Então, eu só vou abrir se eu quiser. Só que ele é insistente, ele fica batendo várias vezes. Ele bate. Né? Infelizmente, vai chegar a hora que as batidas vão acabar. Ele não vai ficar batendo para sempre. Então, nós temos que entender o tempo que nós estamos vivendo. Ele está batendo. É importante que nós abramos. Porque, embora eu tenha a liberdade de não escolher abrir, eu tenho que entender uma coisa. Abrir significa vida. Não abrir significa morte. Como diz Moisés, né? Moisés escreveu lá: coloco hoje diante de vocês a bênção e a maldição. Eu aconselho a vocês que vocês escolham a bênção, porque a bênção é vida e a maldição é morte. É a mesma coisa que Jesus está fazendo ali. Estou batendo na porta. Se você abre, vida. Se você não abre, morte. Mas você tem o direito de escolher. Então Deus ele quer um trabalho voluntarioso. E Paulo se esforçava por esse trabalho aí. A partir do momento que ele foi desperto ali no caminho para Damasco, ele se prontificou a pregar esse evangelho maravilhoso que ele descobriu para todos os povos. Ele não se contentou só com Jerusalém. Não, ele foi mais. Ele fez várias viagens. Né? Nós temos um livro de Atos, é o livro de Paulo. Né? Ele é o apóstolo de quem mais é falado ali, é Paulo. Então nós temos todas as viagens, depois nós temos as cartas, onde ele dá os conselhos e temos mais detalhes sobre as viagens, as dificuldades que ele passou. Então, um homem que se empenhava a todo momento. Ele se empenhava no trabalho, porém, embora partisse de um desejo dele e da liberdade de escolha que ele tinha, liberdade de escolha, ele não fazia isso com suas próprias forças. E aí que está o segredo aqui. Né? Paulo ele continua falando assim: esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo, que opera poderosamente em mim. Então, havia um poder operando em Paulo, o poder de Cristo. Então, ele agia conforme o possível, ele não fazia o impossível. Ele não fazia mais do que ele não podia fazer. Ele desejava fazer muita coisa. Paulo ele tinha grandes planos. Né? Imaginem se esse homem tivesse vivido muito mais do que o tempo que viveu, 200, 300 anos. O que ele teria feito, hein? Acho que ele teria atravessado, ele teria vindo parar aqui nas Américas. Porque a intenção dele era evangelizar o planeta todo. O planeta todo. O sonho dele era alcançar o mundo inteiro. Então ele se empenhava o máximo. Mas como que ele fazia isso? Pelo poder de Cristo. Cristo operava, né? O poder de Cristo operava nele poderosamente. Olha o que o texto diz. Havia um poder que operava poderosamente. Né? Parece uma redundância aqui. Um poder que opera poderosamente. Então, o poder de Cristo operava poderosamente em Paulo. Mas por quê? Porque Paulo era uma pessoa especial. Paulo ele foi escolhido. A palavra de Deus fala que ele foi escolhido desde o ventre. Não é por isso. Todos nós fomos escolhidos. Né? A palavra de Deus fala que todos nós fomos predestinados à salvação. A mensagem, né, o plano da salvação, ele visa alcançar
cada um de nós, todos nós. Não tem isso de uns foram escolhidos para a salvação e outros foram escolhidos para a perdição, né? Aqui não tem lugar para isso, né? Esse tipo de pensamento foi muito difundido aí no início da Idade Média ali por Agostinho, né? Agostinho tem uma mensagem assim sobre salvação tão importante, né? Ele tem uma contribuição importante aí na história do cristianismo, mas infelizmente ele incorporou essa ideia, né? Introduziu essa ideia no mundo cristão de que Deus ele predestina alguns para a salvação, porque o ser humano não tem condições de fazer nada sozinho, não tem mesmo, mas outros não. Então é uma coisa totalmente sem sentido, né? Ele tentou dar explicação por uma coisa que ele estava vendo acontecer no mundo, né, visível, né, no que ele conseguia perceber, mas ele deu explicação errada. Infelizmente, lá na frente, os protestantes vão abraçar essa ideia também, principalmente com Calvino, e aí vai surgir aquela ideia de predestinação, de que uns foram predestinados para o céu e outros não. Não tem como mudar isso aí. É uma ideia totalmente errada e anticristã, e eu vou dizer mais, é uma ideia satânica. É uma ideia satânica. Porque isso aí acaba minando o plano da redenção, que na verdade visa alcançar todos. Então, todos foram predestinados à salvação. Mas que predestinação é essa? Todos vão ser salvos então? Não. Porque Deus ele trabalha com liberdade de escolha. Então o homem é predestinado. Isso não é uma predestinação fatalista, você não tem como fugir dela. Não. O plano visa alcançar todos. É nesse sentido que é a predestinação. Ele foi destinado para isso. O plano foi destinado para isso, alcançar todos, conceder a possibilidade de abraçar o Salvador, foi indicado a todos, mas a pessoa pode não querer, a pessoa pode escolher não querer o plano da salvação, pode escolher não aceitar a salvação, não aceitar o céu, não aceitar o evangelho, pode escolher não crer, não acreditar. Ele tem liberdade, o ser humano tem liberdade para tudo isso. E é por esse motivo que uns serão salvos e outros não. Muitos serão chamados, poucos escolhidos. Por quê? Porque serão escolhidos apenas aqueles que aceitaram de fato, aqueles que viveram de fato, não de boca e de palavras, mas que aceitaram de fato. Aqueles que, como Paulo, fizeram uso do poder de Cristo para cumprir a sua missão. E onde entra isso nas provas, diante das provas? Veja bem, quando você assume, quando você decide ao lado de Cristo, ao lado da verdade, você tem que cumprir a missão que ele incumbiu. Né? Cristo ele incumbiu o homem de pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos em nome dele, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós temos, todos nós, viu? Não é missão do pastor, missão do padre, missão do sacerdote, missão do presbítero, não. É missão de todo mundo, é missão minha e sua. Fazer discípulos, pregar o evangelho a toda criatura e converter essas pessoas para o reino. Né? O batismo, é lógico, vai ser feito para a pessoa que foi incumbida para isso, foi ordenada para isso. Mas a missão de pregar o evangelho, ela recai sobre cada um de nós. Né? Nós temos que levar essas pessoas ao batismo. Né? Ao levarmos ao batismo, nós já estamos batizando também. Então, veja, como que eu faço esse trabalho? Eu não tenho força suficiente para isso. Às vezes não tenho nem o desejo, a vontade. Mas é Jesus operando em mim. Se eu deixar que ele opere em mim, aí haverá desejo, haverá vontade, porque ele estará trabalhando com a minha vontade. Eu estou deixando que ele trabalhe. Olha, tem um texto de Ellen White, vou ler um texto aqui importante aqui. Ellen White fala assim: essa vontade que constitui tão importante fator no caráter humano foi, pela queda, entregue ao domínio de Satanás. E desde então, ele tem atuado no homem o querer e o realizar segundo a sua vontade, mas para inteira ruína e miséria humanas. Então, Satanás, ele tem controle sobre a nossa vontade. A gente pensa que tem liberdade aqui, a nossa vontade é livre. Não. Ele atua em nós e ele age no nosso querer e no nosso efetuar. A gente acaba fazendo a obra dele. Agora, quando eu deixo que Jesus trabalhe em mim, aí essa mesma coisa se cumpre em mim. A minha vontade, agora eu coloco depois nas mãos do Salvador.
E aí o Salvador opera em mim tanto o querer quanto o efetuar. Ele vai trabalhar no meu coração, tanto para ter mais vontade, mais desejo, né? Quanto mais eu me relaciono com ele, eu tenho mais vontade e desejo de cumprir o trabalho dele. Então, olha, se falta vontade e o desejo em você, então há um problema aí. Isso é falta de relacionamento com Jesus. Não está havendo aí um casamento com Cristo. Se falta o desejo, então há um problema espiritual. Agora, se existe o desejo, é porque ele está atuando. E aí, entenda que junto com o desejo, ele também dará o poder. E é um poder como de Paulo aqui. Ele não trabalhou só com Paulo, ele trabalha com cada um de nós. O mesmo poder que ele dá para Paulo, ele dá para mim e para você. Nós podemos fazer obra semelhante ou maior até que a de Paulo. Então, não pense que você é pequeno, que você é um miserável, assim, que Deus vai fazer pouca coisa com você. Não. Ele está chamando você para uma grande obra. Uma grande obra. Talvez você não enxergue, você não veja os resultados, você não veja a coisa se cumprindo. Mas acredite, né? Por meio de você, Deus vai levar o Evangelho ao mundo todo, de uma forma ou de outra. Simplesmente deixe que ele atue na sua vida, que ele age na sua vida. E quando o sofrimento vier, as provações vier, você vai conseguir superar. Lembre-se que o tema aqui, o assunto aqui, é a superação das provas, né? Pois é, quando você é chamado para pregar o evangelho, as provas vêm. É automático. Jesus falou, olha, eu vim trazer espada, tá? Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Então, nós estamos entrando para uma guerra. Haverá combate e conflito. Mas ele nos dá o quê? Um poder que age poderosamente em nós, em mim e em você. Então, prepare-se para essa luta, mas não se prepare sozinho, porque sozinho você não vai conseguir nada. Prepare-se com Cristo. Com Cristo, nós somos mais que vencedores. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo.